Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Mais do que 5 minutos de história. E hoje nós vamos ver o tema Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E a habilidade do currículo paulista que nós vamos trabalhar é descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio como o Holocausto. A outra habilidade é relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana. Vamos lá? Pessoal, aqui eu já trago para vocês uma análise de imagem, tá? Então, essa primeira imagem aqui, deixa eu pegar meu pincel, nós temos os líderes, né? Nós temos os líderes dos regimes chamados de totalitários. Essa videoaula eu vou deixar no meu card e também vou deixar na descrição lá dos comentários do vídeo. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender as motivações da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, antes de a gente começar a analisar aqui as motivações, nós não podemos esquecer. A Segunda Guerra Mundial ela é uma consequência da Primeira Guerra Mundial. São os chamados assuntos mal resolvidos, tudo bem? Então ela está atrelada ao chamado Tratado de Versalhes. Vamos lá. Década de 1930. Crise econômica e financeira. Também tem essa videoaula aí no meu canal, a crise de 1929 da Bolsa de Valores de Nova York. Tudo bem? Dê uma olhadinha lá no canal, que eu já dei essa aula para vocês. Políticas protecionistas, mercados limitados. Pessoal, é evidente que o protecionismo começa a vigorar devido a uma forte crise desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Para quem não sabe o que é protecionismo, são as barreiras alfandegárias, né? São os impostos, são as taxações de produtos que são importados, né, de outros países e exportados também. Disputas aéreas territoriais e mercados. Pessoal, nós temos sim uma disputa territorial. Nós temos a questão do imperialismo ainda rondando toda a Europa, tá, pessoal? Então, uma disputa entre as potências europeias pelo imperialismo, principalmente naquelas regiões ainda da África e da Ásia. Isso também vai acontecer na América do Sul. Revanchismo alemão e italiano. Ressentimentos. Pessoal, o revanchismo seria aquela ferida que ficou aberta, mal cicatrizada, devido à Primeira Guerra Mundial. Ascensão dos regimes totalitários, nazifascismo. Essa videoaula dos regimes totalitários eu já dei também, está disponível no canal. Fechou? Então nós temos aí, no início do século XX, né, no período chamado Entre Guerras, os regimes totalitários em ascensão, né? Nós temos o nazismo lá na Alemanha, fascismo, nós temos na Espanha, né, Franco, nós temos em Portugal Salazar, todos esses regimes compõem os chamados regimes totalitários. Clima de tensão na Europa, nacionalismo. É evidente que o nacionalismo começa a ficar exacerbado em meio a uma crise. Fechou? Pessoal, eu descobri aqui uma novidade para vocês, né? Como eu posso desligar a minha câmera para não comprometer o que está escrito aí no slide, tá? Então eu vou me despedir de vocês, né? Mas eu vou continuar aqui apenas em áudio. Vou fechar aqui. Pronto. Intolerância alemã. Impor a supremacia germânica questionando o mundo. Pessoal, a gente vai ver a questão, né, da supremacia germânica, chamada raça ariana, com Adolf Hitler no comando. E qual o propósito disso? Isso tinha um propósito também. A gente vai analisar essas questões na aula de hoje. Antecedentes, pessoal, vamos lá? Anos de 1930. Ascensão dos regimes totalitários, o nazifascismo. Essa videoaula está disponível, vou deixar lá nos comentários. Ação imperialista, Japão. O Japão ele adota aquela bandeira cheia de raios de sol, não sei se vocês já viram, uma bandeira branca com o círculo vermelho e vários raios de sol que representam a intenção expansionista do Japão sobre a China, tá? E a Itália sobre a Etiópia, que é uma questão mal resolvida lá da Primeira Guerra Mundial. Disputa por mercados, o nacionalismo e a xenofobia. Então seria
uma continuação lá da Primeira Guerra Mundial, uma questão imperialista que gera assim a xenofobia, que é a aversão estrangeiro. Desrespeito alemão ao Tratado de Versalhes, a gente vai ver a militarização. A Alemanha incorpora a Áustria. Pessoal, essa anexação da Áustria, da República Tcheca, ela não tem uma política dos aliados, né, uma política da França, uma política da Inglaterra contrária. Por quê? Porque é a chamada política do apaziguamento. A França, a Inglaterra, até mesmo os Estados Unidos, estava aguardando Adolf Hitler mirar seus canhões para a União Soviética e acabar com o regime socialista. Por quê? Porque esse regime punha em risco o liberalismo, o capitalismo dessas nações, tudo bem? Nós vamos ver com isso o Pacto Anticomitê. Esse pacto seria um pacto anticomunista, tudo bem? Então leiam lá, Pacto Anticomitê, que é o pacto anticomunista. Roberto, vamos lá de novo, pessoal. Seriam as capitais dos países que compõem o eixo: Roma, Berlim e Tóquio. Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Não se esqueçam dessa siglazinha, tá bom? Só que no meu canal você consegue essas dicas aí, fiquem ligados. Observação: interpretava-se que o único inimigo da Alemanha fosse a União Soviética, representada pelo comunismo. Fechou? Pessoal, aqui ó, a sigla aqui para vocês, né? O Roberto, quem lembra? Roma, Berlim e Tóquio. Roma seria Itália, capital da Itália. Berlim, Alemanha. Tóquio, Japão. Tranquilidade? Não se esqueçam do eixo, tá? Isso cai na prova. Tatuem na pele, tatuagem não é cola. Vamos avançar aqui. E agora os aliados, professor. Se a gente já tem um bloco que é o eixo, a gente precisa do outro bloco, porque uma guerra é feita por dois blocos rivais. Né? Então nós temos agora aqui os aliados. Seriam Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Pessoal, fiz também aqui uma siglinha para vocês não esquecerem. É o FUIE. FUIE. O que é o FUIE? Vamos tentar entender. França, União Soviética, eu estou passando laser aqui sobre a sigla, tá? Inglaterra e Estados Unidos. Tranquilo? Aliados de um lado, eixo do outro lado. Tranquilidade, pessoal? Não se esqueçam aí das siglinhas, elas ajudam vocês na hora da prova. Aqui nós temos já uma imagem, tá? Aqui do eixo, tá? Então estava aqui, ó, a bandeira nazista. Nós falamos sobre isso naquela aula do totalitarismo, como esses símbolos, né, foram apropriados, tá? O fátio lá na Itália por Mussolini e esse símbolo aqui que é a suástica, que também foi apropriado, não foi um símbolo inventado por Adolf Hitler. Governos autoritários. Eixo, Roma, Berlim, Tóquio, que é o nosso amigo Roberto. Não se esqueçam aqui desses três, né, ditadores. Avançando aqui. Início da guerra. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Então nós vamos ter aqui o que essa guerra vai prover. Pacto de não agressão. Ribbentrop-Molotov. Alemanha e Rússia fazem um pacto, tem até uma charge aqui, tá, de Hitler e Stalin celebrando aqui um acordo, tá? Tem uma chargezinha aqui do lado. Fazem um pacto de não agressão. Esse pacto surpreende o que seria depois os aliados. Por quê? Eles estavam aguardando aí uma política expansionista de Adolf Hitler, invadindo a União Soviética e acabando com o socialismo. Mas isso não acontece. Adolf Hitler engana eles e faz um pacto provisório, olha a palavrinha que eu estou usando, provisório, com o Stalin. Invasão da Polônia, que até então era neutra, pelas tropas alemãs em 1º de setembro de 1939. Aí tem o início oficial da guerra. Tudo bem, pessoal? Que a Polônia muito próxima ali da França. Então a luz amarela já está piscando e tem o start da guerra. Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. É evidente, né? Porque a Alemanha está se aproximando dessas potências. E a intenção do Hitler era uma intenção expansionista. O que ele falava? Que a raça ariana era superior e essa raça ariana precisaria do chamado espaço vital. O que era o espaço vital? Era toda a Europa. Tá bom, pessoal? Bloco de países aliados no conflito. Eixo Roberto, né? Nós já falamos sobre isso. E os aliados, né? Que era Inglaterra, França
e União Soviética. Observação: Estados Unidos e Brasil, posição inicial, neutros. Então, Estados Unidos, no começo da guerra, eles ficaram neutros, assim como o Brasil também. A gente vai falar sobre isso nos slides posteriores. Pacto de não agressão, mais uma chargezinha, essa daqui é maravilhosa, né? Joseph Stalin está vestido de noiva e Adolf Hitler lá com a suástica, como se fosse o noivo, né? Olha que belezinha aqui, que casal maravilhoso. E aqui tem uma legendinha, aqui tem um balãozinho que eu vou tentar ler para vocês. Boa tarde. Ninguém, tá bem pequeno, ninguém conhece as nossas intenções, hein? É verdade, nem nós. Então tá aqui uma outra charge, né? A letra tá pequenininha, mas eu li para vocês, onde Hitler diz: ninguém conhece as nossas intenções, e Stalin responde: nem nós. Quer dizer que eles estão meio perdidos, né? Nem eles sabem o que vão fazendo. A qualquer momento, o que que essa charge está indicando? A qualquer momento, um poderia invadir lá o território do outro. Aqui está a assinatura do Pacto de Não Agressão. Vou avançar um pouquinho. Pessoal, aqui é interessante, né? Essa charge, ela reproduz bem, olha, a bandeira do Japão imperialista, com os raios de sol indicando aí essa intenção de expandir as suas fronteiras, a bandeira do nazismo e aqui a bandeira italiana, né? Representada pelo fascismo. E aqui nós temos França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos do outro lado. Vamos lá, fases da guerra. Primeira fase da guerra. Guerra de Mentira, de 39 a 40. Essa fase ela demanda apenas um ano, ela é uma fase mais rápida. Preparação para a guerra. Deslocamento das tropas, avanço das forças nazistas. Forças aliadas resistente a Hitler. Inglaterra mais França, mundo livre. Estados Unidos, Brasil, neutralidade até esse momento. Pessoal, essa primeira fase da guerra, então, é uma fase onde a Alemanha tenta colocar a chamada Blitzkrieg, né? Nós já vamos analisar essas estratégias aí nos próximos slides. Vamos lá, mais algumas imagens aqui interessantes. Pessoal, essa videoaula vai trazer bastante charge, que é bem interessante o aluno conseguir ler e interpretar essas imagens, né? Então, nós temos aqui Adolf Hitler abraçado com Stalin, sendo representado como urso. O urso é o símbolo da União Soviética, né? Futuramente a Rússia. Outra charge interessante, onde Adolf Hitler aparece aqui, né, cumprimentando o Stalin. Ambos estão aqui armados com a mão de trás, né, e pisando aqui em uma outra pessoa. E nós temos aqui uma outra charge, aqui a letra está muito pequena, não vou conseguir ler o balãozinho, mas uma outra charge que remete a Adolf Hitler esfaqueando o Stalin. Quer dizer que ele não cumpriu o acordo de não agressão. Expansão do conflito. Segunda fase, o avanço do eixo, de 40 a 42. É a Blitzkrieg, né, que seria a guerra relâmpago em alemão. Ocupação de Paris, na França, ou seja, os nazistas eles conseguem ocupar Paris, conseguem a ocupação da França. Isso tem também uma questão muito interessante do revanchismo alemão, a questão da xenofobia, onde Adolf Hitler, né, ele faz questão de ir lá na França e ocupar a França. E ele está presencialmente ali também na França. Tropas nazistas dominam a França. Batalha da Inglaterra, Luftwaffe. Pessoal, essa batalha da Inglaterra, né, com a Luftwaffe e as forças aéreas aí, tanto da França quanto da Inglaterra, é uma batalha bem interessante, mas a marinha inglesa, ela leva certa vantagem à questão da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Então nós temos uma Força Aérea Alemã muito eficiente, porém uma marinha inglesa também muito eficiente, tá? Operação Barbarossa, invasão da União Soviética, isso é interessante. Aqui, ó, vocês que estão aí acompanhando pelo YouTube, eu vou pedir para vocês tirarem um print desse slide. Você que está acompanhando em sala de aula, eu vou pedir para você anotar esse slide, ele é bem interessante. Essa Operação Barbarossa marca o início do fim da guerra. Hitler, ele comete esse equívoco, né, de invadir a União Soviética. Aí ele vai ter que dividir as suas forças em dois blocos.
um bloco concentrado ali na França, concentrado na Inglaterra, e o outro bloco concentrado na União Soviética. Ali ele começa a se perder. Ataque japonês a Pearl Harbor. Nós não podemos esquecer, pessoal, que o Japão, por ser um país pequeno, mas é um país muito poderoso, que até então não tinha perdido nenhuma guerra, era um país que tinha um projeto imperialista, também alinhado aí com as políticas do eixo, tá? Então também tinha a questão aí de perseguição às minorias, da xenofobia também embutida ali no Japão, e o Japão começa a se concentrar nas ilhas do Pacífico. E uma dessas ilhas ali estava ocupadas pelos americanos, por uma base militar americana, e os japoneses fazem um ataque a essa base militar. Também esse fato é importante para a guerra, tá? Preste atenção nesse fato. Ataque japonês à base militar de Pearl Harbor. Entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Esse fato desencadeia a entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados, é evidente. Tudo bem, pessoal? Mundialização do conflito. Aí nós temos sim os Estados Unidos, já era uma potência, já era um gigante, ele começa a articular a entrada de outros países no conflito. E a gente vai ver como os Estados Unidos têm uma habilidade para negociar a entrada de vários outros países, assim como aconteceu com o Brasil. Então, o Brasil, nessa época, sob o governo varguista, né, Getúlio Vargas, ele negocia empréstimos com juros mais baixos norte-americanos em decorrência, em troca da entrada do Brasil com os aliados. Porém, Getúlio Vargas, nós já falamos sobre isso na videoaula da Era Vargas, Vargas tinha uma forte tendência fascista. Vamos lá, Blitzkrieg, né? Seria guerra relâmpago. Hitler em Paris, eu comentei com vocês, né? Ele fez que, olha lá, a imagem aqui é bem interessante, né, pessoal? Imagem de época, nós temos aqui a Torre Eiffel ao fundo, eu estou passando meu laser, e aqui nós temos Adolf Hitler, né, sendo fotografado, né? Ele fez questão de estar lá presencialmente, marcando toda a xenofobia que ele tinha, todo o revanchismo contra os franceses, tá, pessoal? Aqui também passando embaixo do Arco do Triunfo, lá na França, comandando aqui suas tropas. Pessoal, aqui nós temos também o governo de Vichy, o governo francês, que aceitou essa dominação nazista na França, né? Ele não teve uma política de resistência ao nazismo, ele se entregou ao nazismo, negociou a rendição com Hitler. Avançando um pouquinho, é o chamado governo colaboracionista. Avançando mais um pouquinho, nós temos outro governo não tão colaboracionista assim, que é o de Charles de Gaulle, né? Charles de Gaulle já teve uma outra política, né? Uma outra política mais bélica, mais militarizada com relação à dominação da França. Batalha da Inglaterra. Pessoal, a Batalha da Inglaterra é uma batalha marcada por uma superioridade da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, tá? Então, seus aviões aqui ficaram bem marcados, né? Os chamados barões vermelhos. Tinha uma superioridade aérea, mas a marinha inglesa se sobrepôs. Invasão da União Soviética, chamada Operação Barbarossa. Mais uma imagem aqui bem interessante. A charge que nós já refletimos sobre essa outra charge aqui, de Adolf Hitler esfaqueando as costas de Stalin. Pessoal, aqui nós temos uma questão bem legal, né? Hitler, quando ele começa o seu plano expansionista, achando que ia ter êxito lutando em duas frentes, em dois blocos, né? Um bloco focado na União Soviética e outro bloco focado tanto na Inglaterra quanto também na ocupação da França, ele se esqueceu que a União Soviética é um país continental, um país gigantesco, e o inverno soviético é muito rigoroso, com temperaturas que chegam a menos 20, 25 graus Celsius. O que acontece? A União Soviética usou uma estratégia de terra arrasada. Então se concentrou lá no centro, em Stalingrado, né, na sua capital, e foi queimando, arrasando todas as provisões para não deixar nada para o exército alemão.
Lembrando, além de ter essa questão de não ter os suprimentos de um país gigantesco, não deixou nada, né, os soviéticos, ainda tem a questão do frio intenso que eles tiveram que combater. Ataque japonês a Pearl Harbor, bem interessante essas imagens de época, tá? A batalha naval aqui, tudo bem? Pessoal, os japoneses também tinham uma modalidade de ataque, né? Chamados kamikazes. Então, os pilotos, além de despejar suas munições aéreas, eles, após acabarem essas munições, eles atiravam os aviões contra os porta-aviões inimigos, né? Contra os navios inimigos. Tem também essa questão. Final da guerra. A gente já está se aproximando aqui do final da guerra. Entrada dos Estados Unidos no conflito, Batalha do Pacífico, avanço das tropas americanas. Essa Batalha do Pacífico foi travada contra o Japão, tá bom? Resistência soviética lá em Stalingrado, é evidente, pessoal. Quando Joseph Stalin, né, o chefe, o líder, o ditador, eu até tenho medo de falar a palavra presidente, porque ele não era um presidente, ele foi o líder da União Soviética. Quando o Stalin percebe que essa política de terra arrasada está dando certo, quando os soldados alemães chegam a Stalingrado, o soldado soviético está equipado, está alimentado, tem provisões e tem condições aqui de combater o soldado alemão, tá bom? Dia D, junho de 44, retomada da Normandia na França. Então nós temos sim o chamado dia D, quando a França começa a ser liberta das tropas dos batalhões alemães. Participação do Brasil ao lado dos aliados. Pessoal, o Brasil entra na guerra porque os alemães afundam os navios brasileiros, também tem essa questão, né? E também tem a questão da negociação entre Vargas, tá, e o governo norte-americano, aonde o governo brasileiro precisava de dinheiro para construir hidrelétricas, né, para conseguir uma política desenvolvimentista dentro do país. Então, essa negociação foi fundamental para a participação dos brasileiros entre os aliados. Nazistas adotam a solução final. Pessoal, isso aqui é importante, isso nós já comentamos na última aula, a questão do Holocausto, que seria a solução final, os campos de concentração. Como, né, a política nazista ela persegue as minorias, judeus, qual que é a questão antissemita aí, né? Por que eles perseguem os judeus? Nós temos uma Alemanha arrasada economicamente após a Primeira Guerra e nós temos os judeus capitalizados. Então, Hitler ele percebe que esses judeus podem ser descapitalizados, né? Pegando esse dinheiro e investindo num governo, na questão bélica, na militarização e expropriando os bens dos judeus. E ainda colocando os judeus como mão de obra escrava nesses campos de concentração. Depois disso, os judeus vão trabalhando até definharem, né, com pouco ou nenhuma alimentação, e depois disso as mortes em massa, né? Primeiro essas mortes eram o fuzilamento, depois eles encontraram maneiras mais eficientes de matar aí não só os judeus, negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, todas aquelas pessoas que não se enquadravam ali na questão do ariano. Tudo bem? Invasão da Alemanha pelas forças aliadas, pela União Soviética, e o suicídio de Hitler, né? Lá num bunker. Hitler e Eva Braun, né, a sua companheira, se matam num bunker, tá, pessoal? Acho que tanta patologia que esse cidadão tinha que ele preferiu se matar do que se entregar. Rendição alemã. Então a Alemanha já está fora de combate aqui, tá? Mas a guerra continuou. Por quê? Porque o eixo não tinha apenas a Alemanha, né? Nós tínhamos lá outros países envolvidos. Nós temos aqui um outro país aqui que continuou na guerra, que é o Japão, até a hora do ataque das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, pessoal. Essas bombas nucleares representam o quê? Tem um simbolismo por trás disso. Quando os americanos jogam, né, atiram essas bombas, essas duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, eles querem mostrar para o mundo que a União Soviética venceu a Alemanha nazista, mas eles têm uma arma de destruição em massa, eles têm um poder
muito grande em suas mãos. Então tem uma mensagem por trás disso. Não é só uma arma para matar lá os japoneses, não. É uma arma para mandar uma mensagem para o mundo. Fim da guerra, Europa arrasada. Aí nós temos o start, o início da Guerra Fria. Pessoal, aqui nós temos bem interessante a propaganda antinazista, né? Então, nós temos o antinazismo sendo espalhado no mundo inteiro, a suástica sendo quebrada, nós temos também a questão da força, né, dos aliados sendo representado bem forte aqui, tá? Então, toda essa propaganda vigorou aí pela Europa. Stalingrado como ficou, né? Após os conflitos, as batalhas, é evidente que foi uma batalha bem sangrenta, tá tudo em ruínas aqui, onde a população civil também sofreu. Lembrando, o número de mortos estimados nessa Segunda Guerra gira em torno de 50 milhões de pessoas. Mais uma cena bem interessante aqui, ó. Parece, não sei se é um soldado ou se é um civil, talvez seja um uniforme militar para o frio lá dos soviéticos, e ele está atirando, me parece ser um coquetel molotov, uma bomba, não sei, pode ser uma granada da época, tá? Mas uma imagem bem interessante, bem legal essa fotografia. Resistência soviética. Batalha de Stalingrado. Derrotas nazistas. Pessoal, a Batalha de Stalingrado mostra que, olha a charge mostrando aqui um soldado vermelho. Por que vermelho? Era a cor dos bolcheviques, né? Era a cor do socialismo adotado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o soldado está batendo com o rifle. Olha que interessante, até o rifle é vermelho. Está batendo na cara de Adolf Hitler. Quer dizer, quem ganhou do nazismo foram os soviéticos, foram os russos. Derrota dos nazistas, avanço soviético sobre o Terceiro Reich, sobre o nazismo, União Soviética liberta o leste europeu, entrada das tropas soviéticas em Berlim. Então quem acabou com o nazismo foram os soviéticos, não foram os americanos, tá? Aqui é a imagem do desembarque na Normandia, pessoal. Bem legal essas imagens, tá? Quando os aliados chegam lá na França, no litoral lá da França, para libertar a França lá do nazismo. Mais uma imagem aqui dos soldados chegando na Normandia. O dia D, né? O chamado dia D. Aqui tem uma sugestão de um vídeo, tá, pessoal? Eu vou deixar o link também nos comentários para que vocês possam assistir. Esse vídeo é bem interessante. Retrata o desembarque lá na Normandia. Tropas soviéticas em Berlim. Olha que interessante, né? A bandeira aqui do comunismo, né? A foice e o martelo lá em Berlim. Essa cena é bem emblemática, muito interessante. E aqui nós temos os símbolos, tá? Que surgiram aí pós Segunda Guerra e durante, não só pós e durante, né? O Capitão América, alguns heróis começam a surgir nessa época. Se você notar bem, a roupa desses heróis americanos remetem à bandeira dos Estados Unidos, né? O nacionalismo surgindo aí através dos meios culturais. Aqui nós temos imagens bem fortes do que foi o Holocausto, tá, pessoal? Então, pessoas bem magras aqui, né, debilitadas. Por quê? Além delas trabalharem ali como escravas, a alimentação era reduzida quando tinha. Então você via cenas de carcaças humanas, aí adultos com 20 quilos, 30 quilos, né? Isso foi o ápice da desumanização, algo assim perverso que não pode se repetir, né? Inclusive tem lá o Museu do Holocausto nessa região aí, tá? Para a humanidade lembrar aquilo que ela fez e nunca repetir. Aqui nós temos o cogumelo atômico, a questão das bombas atômicas. Lembrando, essas bombas atômicas, elas têm um efeito de radiação. E esse efeito ele não é apenas imediato. Tem aqui uma imagem de época, pessoas elas somem, vira sombra, fica lá, são dizimadas e a radiação perdura por anos na região. Então você tem o efeito imediato e um efeito prolongado através da radiação
né? Então são armas de destruição em massa. E essa questão, né, dos Estados Unidos atirarem essas bombas em cidades civis do Japão, eram cidades militarizadas, eram cidades civis, era para mostrar para o mundo, olha, os soviéticos derrotaram o nazismo, mas olha o que nós temos. Então era para mostrar aí que eles também estavam no jogo, né? Começou-se aí, pessoal, a divisão do mundo. O mundo bipolarizado. Nós temos os soviéticos se engrandecendo por terem derrotado um sistema nazista, e nós temos os americanos se engrandecendo por terem armas de destruição em massa jamais vistas. Então nós temos um mundo ficando bipolarizado. De um lado, o capitalismo americano com essas bombas atômicas, e do outro lado, o socialismo soviético, né, que combateu e ganhou do nazismo. Brasil na guerra. Aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial. Neutralidade inicial. Equidistância pragmática. O que isso quer dizer? Uma distância prática, né? Não vou me envolver, não é comigo. É uma guerra que se concentrou principalmente na Europa, então não vou me envolver. Até que chegou um ponto. Política de barganhas. Pessoal, é evidente que Vargas, né, era um grande articulador, ele viu uma oportunidade, precisava concretizar o seu projeto de nacional desenvolvimento e começou a barganhar aí vantagens, juros para conseguir construir hidrelétricas, né, e outros projetos aqui de desenvolvimento para o Brasil. Vargas tinha um verniz fascista, isso eu falei no começo da aula, né? Vargas, ele flertava com o fascismo, né, pessoal? Isso naquela videoaula de Vargas está mais claro, eu vou deixar para vocês aí no card. Aliança com os Estados Unidos, com os aliados, ataques nazistas a navios do Brasil, isso também pesou para a entrada do Brasil da guerra, tá? É evidente que não foi só a questão da barganha, mas também esses ataques. Pressão popular e opinião pública também pesaram. Acordo com os Estados Unidos, empréstimos, bases, lutas ao lado das forças aliadas na Itália. Então o Brasil manda a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, Força Aérea Brasileira. Então nós temos aqui duas instituições militares lutando em nome do Brasil, né, combatendo os regimes totalitários europeus. Tanto o fascismo lá na Itália, quanto o nazismo também, que também estava na Itália, né? O Brasil se concentrou mais na Itália, lutando na Itália. Economia, exportações, substituição de importações. Então, o Brasil começa a ter uma economia voltada para exportar, substituindo aqueles bens que antes ele importava. Aqui nós temos Getúlio Vargas, né? E as três forças militares aqui sendo representadas. Aqui nós temos, pessoal, os símbolos das forças. Aqui é o símbolo da FAB, a cobra, tem a questão da cobra fumar, não sei se vocês sabem desse ditado, um ditado mais antigo, que falava, quero ver a cobra fumar. O que esse ditado fala? Que Adolf Hitler, em um dos seus discursos, quando ficou sabendo da entrada do Brasil na guerra, disse que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ter êxito na guerra. E um dos símbolos aqui da FEB é uma cobra fumando, e o Brasil teve êxito na guerra, e Hitler errou mais uma vez. E aqui é a Senta-Pua, né? É o símbolo, é o avestruzinho que representa aqui a Força Aérea Brasileira, tá bom? São símbolos aqui das nossas forças militares. Aqui, ó, os nossos militares, participantes da Força Aérea Brasileira, a bandeira da Senta-Pua. Aqui nós temos mais, aqui acho que são militares da FEB, se eu não me engano, aqui, tá? Pelo uniforme parece militares da FEB, aqui no litoral. Provavelmente é o litoral da Itália, que é onde as forças expedicionárias brasileiras se concentraram. Aqui, ó, uma charge bem interessante, né? Uma mão com o símbolo da suástica nazista esmagando o Brasil. Mas nós sabemos que isso não ocorreu. Mais uma imagem bem interessante aqui do militar em pleno combate, tá? Isso é o combate sendo fotografado. E agora, pessoal,
os acordos de paz. Então, nós vamos ter o fim da Segunda Guerra Mundial e algumas conferências, né, que são conferências que tentam zelar pela paz mundial e o surgimento da ONU, tá o símbolo aqui da Organização das Nações Unidas. Conferência do Teherã, Irã, 1943. Decisão do dia D, libertar a França. União Soviética incorpora Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia. Então, todos esses países são incorporados lá pela União Soviética. Divisão da Alemanha, nós temos, isso aqui é uma aula que vocês vão ter na Guerra Fria, a questão da divisão da Alemanha, e a Alemanha Ocidental e Oriental, tá? A gente vai verificar isso melhor na aula de Guerra Fria. Conferência de Ialta, em 45. Pessoal, essa conferência ela tem o start logo após o fim da Segunda Guerra. Então, ali é criada a Organização das Nações Unidas, tá? O leste europeu, a Alemanha Oriental e a União Soviética. O oeste da Europa, Estados Unidos e a divisão da Coreia. Isso tudo a gente vai ver mais em detalhes na aula de Guerra Fria. Fechou? A gente vai ver a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, tudo isso aí que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Conferência de Potsdam, da Alemanha, em 1945. Desnazificação, Tribunal de Nuremberg, ou seja, os crimes dos nazistas foram investigados e foram julgados por um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Professor Bruno.